Meus irmãos, graça e paz. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa sétima lição da nossa revista de jovem desta semana, para o dia 12 agora de novembro. E o título da nossa lição, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Deus ainda fala. Nós estamos estudando a prova da vossa fé, tratando do tema fé ao longo dessas 14 lições deste último trimestre de 2023. Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. O texto áureo da nossa lição está na 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Resumo da lição: as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Os objetivos desta nossa sétima lição: explicar a singularidade dos profetas do Antigo Testamento, destacar o ministério profético no Novo Testamento e nos levar a compreender sobre a importância da profecia bíblica. Vamos estudar um pouquinho aí sobre o tema profecia. Você crê, você acredita em profecias? A palavra de Deus nos ensina que sim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Temos evidências, testemunhos, relatos proféticos. Os profetas, eles foram instrumentos divinos para revelar aos reis, sacerdotes e o povo de uma forma geral, Muitas vezes o povo de Israel se afastava dos estatutos do Senhor e Deus enviava seus profetas para trazer uma mensagem de advertência para o povo judeu. Entretanto, é preciso a gente enfatizar que atualmente, infelizmente, em nosso meio existem muitos, mas muitos falsos profetas, dando profetada de todos os tipos, e, obviamente, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus não é menino. A única profecia, a única palavra, a única profecia que nunca deixará de se cumprir é aquela que está na Bíblia Sagrada. Então, o profeta, ele é aquele que fala em nome de outro, em nome de outrem. O profeta do Senhor, ele fala em nome do Senhor. Ele é um representante autêntico, ele transmite a mensagem autêntica do Senhor. Ele não diminui nem aumenta. Ele transmite do jeito que Deus falou, porque ele é um representante de Deus. Quando Moisés, registrado lá no Êxodo, a partir do capítulo 4, quando Deus tem aquele encontro com Moisés ali no monte, e Moisés vê a sarça que não se consome, e depois daquele diálogo entre Deus e Moisés, que Moisés vai dizer que não sabe falar, aí Deus vai dizer a Moisés que Moisés seria como Deus, ou seja, diante de Faraó, ou seja, Moisés transmitiria literalmente a palavra do Senhor a Faraó. Então, o profeta, ele é representante do Senhor. Vamos estudar um pouquinho, trazer um resumo sobre essa nossa sétima lição. Nosso texto bíblico desta nossa sétima lição, nosso texto bíblico de referência está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos do 16 ao 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade.
Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vivemos numa sociedade que, de todas as maneiras, tem levado a desacreditar das Sagradas Escrituras, a desacreditar da fé cristã, né? A relativizar as Sagradas Escrituras, a tentar dar um novo significado, ressignificar o que a Bíblia diz, mas nós temos a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como uma única regra de fé, de prática, né? É a Palavra de Deus, e ela é a boca de Deus, é Deus falando. A Bíblia, ela não relativiza, ela não se contradiz, ela é infalível, porque Deus não falha. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, obviamente que ela não vai falhar. Então, a única profecia que não falha é aquela que está escrita na Bíblia Sagrada. Obviamente que Deus fala, sim. Deus continua falando através dos seus servos, dos seus profetas, mas nem tudo que ouvimos aí e vemos aí é Deus. Muita, mas muita coisa não é Deus que está falando, né? Então, a gente precisa ficar atento. Muitas vezes, nós observamos cristãos preguiçosos que não estudam as Sagradas Escrituras, têm preguiça de ler a Bíblia e fica atrás, correndo de profecia, atrás de profecia de um lado e de profecia do outro, sendo enganados, enganando e sendo enganados. Então, meus irmãos, foca primeiro em Deus, que Deus não nos abandona, Deus não nos deixa no escuro. A sua palavra, como vai dizer o salmista, é luz para o nosso caminho, né? A palavra de Deus, ela nos ilumina, ela nos orienta, ela nos instrui. Ela é a profecia, ela é a boca de Deus falando conosco, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre esse tema nesta nossa 7ª lição. Primeiro tópico: os profetas do Antigo Testamento, o termo profetismo. Mas o que é que significa esse termo profetismo, né? Profetismo é um movimento que surgiu lá no século 8, aproximadamente, antes de Cristo, né? Lá registrado no Antigo Testamento, né? E o propósito desse movimento era restaurar o monoteísmo, ou seja, o povo hebreu voltasse ao seu Deus, né? Combatendo a idolatria como consequência da fidelidade a Deus, ou seja, o povo voltando à fidelidade ao Senhor, obviamente, e rejeitando todo tipo de idolatria. E como consequência disso, obviamente, as bênçãos do Senhor voltando para o seu povo, né? Então,
O profetismo tinha essa ideia, esse intuito, de trazer o povo de volta à adoração ao Senhor. Nós entendemos, nós estudamos, nós sabemos, como a Bíblia nos mostra, que após a morte de Josué, nós vemos isso lá no período dos Juízes, no livro dos Juízes, onde o povo voltou-se para a idolatria, adorando aqueles deuses cananeus, né, se misturando com aqueles povos, e Deus levantando aquelas nações que os hebreus não haviam expulsado do território de Canaã, Deus levantando aquele povo como pedra de tropeço, justamente porque o povo estava deixando as suas orientações, as orientações do Senhor, adorando outros deuses, enfim, se misturando com aquilo que Deus disse que não era para eles fazer. Então, o profetismo era Deus, através dos seus profetas, levando a mensagem de advertência, de juízo e de restauração para o seu povo. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28, estão lá as bênçãos e as maldições que viriam sobre o povo hebreu se as bênçãos, se eles continuassem seguindo os estatutos, os ensinamentos do Senhor, bem como as maldições, caso eles viessem a desprezar a palavra de Deus, a mensagem, os 10 mandamentos, né? O livro da lei que Deus havia, através de Moisés, deixado para o povo hebreu seguir. Então, as consequências das desobediências, do afastamento do Senhor, trazem vários prejuízos. Trouxeram vários prejuízos para o povo israelita, né? Então, os profetas do Antigo Testamento, eles eram pessoas vocacionadas pelo Senhor e autorizadas por Deus para falar em seu nome. Autorizados, eles falavam literalmente aquilo que Deus instruía a falar, né? Eram os porta-vozes de Deus que, em tempos difíceis de idolatria, de apostasia, tinham uma importante missão, que era denunciar o pecado e conduzir o povo de Deus ao arrependimento, levando-o mais perto do Senhor. Nós vemos que os dois reinos, o reino do norte, também chamado de Israel, por causa de todo esse desvio doutrinário, esse desvio dos estatutos do Senhor, foi levado para o cativeiro. A nação, o reino do norte, deixou de existir aproximadamente ali em 721, 722 antes de Cristo, foi destruída pelos assírios, e mais de 150 anos depois, o reino do sul, também chamado de Judá, ali em 586, foi derrocada, foi destruída, e o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Consequências de todos esses desvios, deixando de ouvir a voz, a orientação dos homens e mulheres de Deus, os profetas que Deus levantava e enviava para falar ao povo. Muitos destes foram mortos, assassinados, porque o povo decidia viver mais, de viver na obscuridade, na rebeldia, na idolatria, até a proteção de Deus. Então, é a lei da semeadora, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semeia, ele colhe, né? Então a gente precisa ficar alerta, né? O ministério, a vocação destes homens e mulheres não dependia da tribo ao qual pertencia, a qual nasceram, nem da posição social ou capacidade intelectual. A escolha era um ato soberano da vontade de Deus, né? E eles serviram como verdadeiros canais de comunicação entre Deus e o povo israelita, né? Então eles transmitiam a mensagem literalmente como Deus os enviava, né? Da mesma forma,
como o sacerdote ele era um representante, ele representava o povo diante de Deus, já visto que o sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano para oferecer sacrifício por si, sua família e por todo o povo. Então ele representava o povo diante de Deus. Os profetas, ele representava Deus diante do povo, ele trazia a mensagem de Deus para o povo, né? Então, o sacerdote representava o povo diante de Deus e os profetas transmitiam, trazia a mensagem de Deus, representava Deus ali diante do povo. Moisés inicia o ofício profético em Israel. Moisés tinha uma grande missão, que era conduzir todo aquele povo à terra prometida, a Canaã. Como a tarefa era muito pesada, muito difícil, durante a trajetória houve muitos levantes contra a liderança de Moisés, de Arão, e houve um episódio, está lá registrado no livro de Números, capítulo 11, versículos do 24 ao 29, quando o povo murmurando terrivelmente, porque só tinha maná para comer e desejando a comida que eles comiam no Egito, pede carne a Moisés, Moisés se irrita e vai falar com Deus, por acaso eu gerei todo este povo? Então Moisés, sentindo o peso, a responsabilidade, a cobrança que o povo impunha sobre ele, Moisés vai falar com Deus, não gerei todo este povo para que eles venham em cima de mim desta maneira, né? O povo pedindo carne. Aí Deus fala com Moisés a respeito das codornizes, e Deus, vendo também o peso que estava sobre Moisés, Deus manda que Moisés escolha 70 homens, entre os anciãos, entre os líderes, ali de todo o povo, e o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés seria partilhado com aqueles 70 anciãos, ou seja, o Deus repartiu o Espírito que estava ali sobre Moisés entre aqueles 70 anciãos, né? E a palavra de Deus nos ensina, afirma, que quando esse Espírito de Deus pousou sobre aqueles homens, eles profetizaram. Então, o Espírito de Deus que estava sobre Moisés também foi distribuído, ou seja, foi alcançado até aqueles homens. Aqueles homens também foram cheios do Espírito Santo e profetizaram, né? Então, foi com estes 70 homens ali em Israel que teve início o que mais tarde foi denominado de ministério profético em Israel. Nós vemos lá no livro de 1 Samuel, o ministério de Samuel, ali onde iniciou, aliás, as escolas de profetas, né? O profeta Samuel, né? Possivelmente tenha sido aquele que criou ali a escola de profetas que nós conhecemos, nós vemos quando estudamos os livros históricos ali do Novo Testamento, né? Primeira Reis, Crônicas, Primeira e Segunda Samuel, há relatos sobre a escola de profetas. O desígnio do ministério profético. Deus usou homens e mulheres como profetas no Antigo Testamento. Então, sempre que o povo se afastava do Senhor, ou não, né? Deus usava seus profetas. Deus nunca deixou o povo na obscuridade, sem um direcionamento. Israel era o povo escolhido de Deus. Era a nação para ser luz para as demais nações, né? Para Deus, Israel era para ser uma nação, um povo sacerdotal. Através de Israel, os demais povos viessem a conhecer, né, Deus, o único Deus,
e os povos viessem a sentir-se atraídos a conhecer o Senhor através de Israel. Israel falhou nesse sentido, nesse propósito, mas Deus sempre teve tudo no controle, né? Deus enviava o seu profeta, os seus profetas, homens, mulheres. Nós temos Débora, nós temos Uda, nós temos mulheres, né? Mulheres e homens que Deus usou ao longo do Antigo Testamento ali, levando a mensagem de bênção, mensagem de advertência para o povo voltar ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas, por exemplo, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor. Deus aparece e diz: se o meu povo, olha que coisa extraordinária, Deus chama Israel de meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se afastar dos seus pecados, né? Humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Então Deus diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando Deus levanta um profeta para ir até o povo, é porque Deus está atento a tudo. Deus não abandonou, Deus não nos abandonou, Ele está atento a tudo. Deus está nos observando, Deus está em todos os lugares. Então Deus sempre levava um profeta a trazer uma mensagem: ó, se vocês não deixarem essas práticas, as consequências são estas. Deus sempre avisando. Então Deus nunca fez nada em relação ao homem sem antes lhe comunicar. E Deus quer ter um relacionamento conosco, seus filhos, né? Mas quando o povo permanecia na incredulidade, as consequências dos seus atos vinham, né? Então a gente precisa estar atento a isto. Então estes tinham como objetivo, os profetas, defender a pureza do monoteísmo, ou seja, do culto da adoração ao Senhor, né? Contra as contaminações, as idolatrias, exortar o povo à santidade, o povo voltasse à santidade, combater as desordens sociais, principalmente aquelas que oprimiam os mais humildes, opor-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de ter um espírito sincero. Nós vemos isso muito lá no Novo Testamento com Jesus, aquele confronto com o legalismo farisaico, né? Então, anunciar os justos castigos de Deus em consequência dos pecados, das rebeldias cometidos pelo povo, e obviamente oferecer uma mensagem de restauração, de esperança, né, para um futuro melhor. Então Deus sempre trouxe uma mensagem no final dizendo: olha, as consequências dos atos são estas. Se permanecerem, cairão nelas. Mas há sempre uma mensagem de restauração. Deus é extraordinário, né? Deus é extraordinário. Então, a mensagem profética, ela é válida, ela tem um respaldo bíblico, mas tudo aquilo que vai além do que a palavra de Deus diz, é preciso ter cuidado, né? Como vai dizer Pedro, nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Então, quando vai além do que a palavra de Deus diz, se torna uma distorção, né? Está além do que a palavra de Deus diz. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos algumas bizarrices, né? Nós vemos muitos cultos, e muitos movimentos por aí. E não é dessa maneira, né? A Bíblia não ensina dessa maneira. Tudo com ordem e decência, né? A maior profecia, a profecia que nunca falha, é a palavra de Deus. Daí nós vemos muitos cristãos frustrados, desanimados, revoltados, frios espiritualmente. Por quê? Porque acreditou numa profecia que Deus não disse, que Deus não falou.
Foi apenas a emocionalismo do chamado profeta, ou a carne mesmo, ou até um espírito maligno. Mas não foi Deus, porque não é assim dessa maneira, irmãos. É profecia por cima de profecia, profecia por cima de profecia. E onde é que fica a palavra de Deus? Então, cristão movido a isto, ele fica doente, porque ele deixa de estudar a palavra de Deus, focar na palavra de Deus e foca só na profecia. E muitas vezes não foi Deus que falou. Aí se frustra, porque a profecia não se cumpre. E aí cria essa situação. É falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Então, quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, quando a importância de uma escola bíblica, né? Porque na escola bíblica a gente vai tendo essa conscientização de que a única profecia que não falha é aquela que está as Sagradas Escrituras, e é a palavra de Deus. Para a gente finalizar, né, nosso terceiro tópico aqui da nossa lição, nosso segundo tópico, na verdade, o ministério profético no Novo Testamento. É Jesus Cristo, o profeta. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus foi um profeta por excelência, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele cumpriu integralmente a vontade do Pai. Integralmente Jesus cumpriu a vontade do Pai. Jesus falava e agia segundo a vontade de seu Pai, mesmo sendo Deus. João, capítulo 1, versículo 1, 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus, mesmo sendo Deus, e ele cumpria, ele estava como humano, né? Ele cumpria a vontade do Pai. E esta é uma das características da profecia bíblica, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, como diz Pedro, né? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta era um porta-voz de Deus. Não falava o que desejavam, mas o que o Senhor ordenava, orientava, falava, transmitia, né? Então, o dom de profecia, ele é diferente do mistério profético. O dom de profecia é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometido por Deus. Deus prometeu registrado lá no livro de Joel. Então, há uma diferença entre o dom de profecia e o ministério profético, né? A profecia, assim como todos os dons, como Paulo relata lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 14, tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então é importante a gente ter esse entendimento. É importante também ressaltar que o dom de profecia, neste tempo, nesse nosso tempo, ele não é infalível. Por isso, estamos falando que há muitas distorções, muitas falsas profecias, porque o homem se aproveita do momento, da situação, né, e acaba soltando a profetada quando Deus não disse nada, né? Logo, a profecia deve ser corrigida e julgada, e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Está lá essa orientação em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Então, como não ser enganado por uma profecia? É você não focar na profecia. Está recebendo uma profecia? Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, né, não se cumprirá. Então, quando você estiver recebendo a profecia, ore a Deus, Senhor, se for da tua vontade, se é o Senhor que está falando, vai se cumprir. Se não for, eu rejeito. Fale com o Senhor em pensamento. Imediatamente, se aquilo não for de Deus, nem entra em seu coração. Então, você vai focar na sua vida cristã, né? Porque a profecia, quando é Deus que fala, ela se cumpre. A palavra de Deus não volta vazia, ela não cai por terra. Então, a gente precisa ter este amadurecimento espiritual, esse equilíbrio espiritual, né? Para a gente não sermos enganados.
O profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se ali com o profeta, com João Batista. Mas os dons são concedidos à igreja pelo Espírito Santo, né? A igreja possui uma mensagem profética que é anunciar. Olha que mensagem profética extraordinária. E cada um de nós temos esta responsabilidade que é anunciar a mensagem da salvação, o Evangelho de Cristo, ensinar e discipular até Jesus nos buscar. Deus nunca deixou de falar com o seu povo e ele continua falando conosco, né? Então, a palavra de Deus é aquela que nunca falha, né? O problema é, será que estamos atentos à voz do Senhor? Ou estamos dando ouvido a vozes estranhas, a profecias estranhas? Foi isso que aconteceu com Eva, com Adão. Deixou de ouvir a palavra de Deus, a voz genuína do Senhor, para dar ouvido a uma profecia, uma voz estranha. E caiu no engano, né? Será que queremos realmente ouvir a voz do Senhor? O que acontece é que estamos rejeitando, negando a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e deixamos de ouvir a palavra de Deus e vamos ouvir uma profecia de alguém que diz que é profeta. Olha que paradoxo, né? Que coisa. Então, realmente isto acontece. E para a gente finalizar, entendendo a profecia bíblica, o princípio ou princípio de interpretação. É preciso a gente entender, né, uma palavra da teologia chamada hermenêutica. O que é que significa hermenêutica? Ela é a disciplina que investiga os princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. Então, a hermenêutica ela nos ajuda a entender, a interpretar a palavra de Deus. Os princípios a serem utilizados na interpretação de profecias são os mesmos utilizados na interpretação geral das Sagradas Escrituras, né? Então, de acordo com a Escritura, toda a Escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal e usual, né? O sentido literal e usual, com exceção, obviamente, do contexto no qual seja indicado claramente ali que seja uma declaração simbólica. Nós temos vários livros no Novo Testamento que têm características, mensagens ali simbólicas, né? Nós temos o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Então a gente precisa ter esse entendimento da importância, daí a importância, a gente sentar para estudar a palavra de Deus, entender ela, né? A interpretação da língua simbólica da linguagem simbólica, normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas, para que haja esse entendimento. Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações. A Escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento. Olha as mensagens, né? A mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e também mensagens para gerações futuras, né? E o modo literal parte do princípio de que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro texto, outro tipo de obra escrita. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui tanto símbolos como figura de linguagens, né? No entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal. O problema problema da profecia é o método principalmente nessa nossa geração, né? Esse método pós-moderno, pós-verdade, onde tudo se torna relativo, né? Com base nessas discussões filosóficas, nessas ideologias, onde hoje
quer se dar um novo sentido ao que a palavra de Deus diz, né? Então, muitos propõem uma leitura bíblica que inicialmente pode ser muito mais interessante, né? Segundo esse contexto, essa realidade de cada indivíduo, né? Ou seja, distorcendo literalmente aquilo que a palavra de Deus diz. Aquele entendimento que aquele que leu a Bíblia tem sobre aquilo que está escrito é o que vai passar a ser verdade para aquela pessoa. Então, relativiza-se tudo, né? Então, o problema do método pós-moderno da interpretação bíblica, da profecia bíblica, né? Com base nessas discussões filosóficas e literárias, muitos propõem uma leitura bíblica que inicialmente pode ser propõe uma leitura interessante, seria a proposta de dar um novo significado ao texto bíblico para as questões do nosso tempo. Ou seja, o problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade do texto bíblico, de sua suficiência e de sua inspiração. Por que é que se fala muito em atualização da Bíblia? Ressignificação da Bíblia. Contextualização da Bíblia segundo esta pós-modernidade. É tirar aquilo que me confronta, que vai contra minhas ideologias, e só aceitar aquilo que não me confronta. Então, a palavra de Deus diz que Deus abomina o adultério, que os afeminados não entrarão no reino dos céus, e tantas outras coisas. Ou seja, essas partes que vai machucar, que vai confrontar esta cultura hedonista, relativista, se retira, se rejeita. Ou seja, cada um vai dar a interpretação que bem entender da sua leitura da Bíblia. Aquilo que ele achar que está errado na Bíblia, vai estar errado para ele. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser atualizada. Então, é este cenário, neste cenário que estamos vivendo, né? Essa relativização da palavra de Deus. Só que Deus não é relativo. Deus é imutável. Deus não se contradiz. E, como Pedro vai dizer, nenhuma profecia de particular interpretação. A Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus não mente, a Bíblia não mente. Se Deus não erra, a Bíblia não erra. O problema é o homem quer colocar-se no lugar de Deus, quer ser um Deus. O homem não aceita a ideia de um Deus absoluto. Este é o problema. Por isso, essa cultura hedonista, esse antropocentrismo, o homem no centro das coisas, e tirando Deus da sua vida, né? E as consequências, essa sociedade que estamos vivendo, onde perdeu-se o sentido, o conceito de o que é verdade. Hoje tudo está de cabeça para baixo, né? Então o cristão não pode ser levado por esta cultura secularizada, né? Então toda a escritura é inspirada, e não apenas parte dela, toda ela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos instruir em justiça. Alguns métodos de interpretação, como por exemplo o pós-moderno, dá ao leitor a autoridade de decidir o significado que ele bem entender para aquele texto que ele está lendo, né?
Então, se cada leitor der o seu próprio significado ao texto, teremos tantos significados quanto forem os leitores. Daí, para a incoerência ou erro, apenas um salvo, né? Então, a palavra de Deus, ela mostra que houve profecias no Antigo Testamento, profecias no Novo Testamento, mas elas estão de acordo com o que Deus informa. Então, lá em Êxodo capítulo 4, vai nos falar que nós vamos também lá em Reis, com o profeta Micaías, quando Acabe, Jezabel e Josafá, o rei de Israel, o reino do sul, Josafá vai visitar o reino do norte, Acabe, e eles são aparentados ali pelos filhos, e Acabe pergunta a Josafá se ele irá na batalha com ele, e Josafá diz que irei. Os profetas de Baal, comiam ali da mesa do rei, profetizando que se Acabe fosse para aquela batalha, que Acabe sairia vitorioso. Josafá, como um homem temente a Deus, ele disse: por acaso não existe um outro profeta aqui que a gente possa nos consultar? Aí Acabe diz: tem um outro aí que nunca profetiza o que é bom para mim. Aí o rei de Israel, de Judá, diz: vamos consultar ele também. Esse profeta era Micaías. E Micaías profetizou o que aconteceria e aconteceu. Ou seja, aqueles 400 profetas comiam da mesa do rei, estavam com um espírito de mentira sobre eles, né, profetizando mentira, dizendo que Acabe sairia vitorioso daquela batalha ali no território de Ramote de Gileade. Um único profeta falando em nome de Deus a verdade. Aí quando questiona Micaías, Micaías disse: se o que eu falei não se cumprir, então Deus não falou por mim. E literalmente aconteceu o que o profeta Micaías disse. Acabe se disfarçou durante a guerra e alguém atirou uma flecha a ermo, sem direção, e atingiu o rei de Israel, Acabe, e Acabe veio a perecer. Por quê? Porque a palavra do profeta, o verdadeiro profeta, ela não cai por terra, porque não é ele as mensagens, não a palavra dele, a palavra de Deus que ele transmite literalmente. Mas também existiam muitos falsos profetas, como está nesse episódio, né? Então, em nossa sociedade, em nossa geração, existem muitos falsos profetas. Não quer ser enganado? Fique com a profecia que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela nunca deixará de se cumprir. Amém? Que Deus te abençoe.